O gráfico número 8, ele também tem uma informação bem interessante. Ele nos dá a proporção de readmissões pelo número de visitas antes da alta. Bom, você leu o dicionário de dados, você sabe que o número de visitas ocorre, na verdade, antes do paciente ter alta. Então, vamos parar e analisar. Nosso trabalho aqui é de análise. O paciente entrou no hospital, ele foi internado, certo? Começou lá a tomar medicamento, etc. Recebeu uma visita do médico. Aí o médico foi embora. Aí passou 2 dias, o médico volta, faz uma nova visita. E assim sucessivamente até que o paciente tenha alta. Então, o número de visitas que está no conjunto de dados se refere ao número de visitas antes da alta, ok? E aí o que eu quero saber é a proporção de readmissões pelo número de visitas. Será que isso tem um impacto na readmissão? Tem um impacto incrível, por sinal. Quanto mais visitas o paciente recebeu antes da alta, maior o volume de readmissões. Ou seja, quanto mais visitas o paciente recebe, maiores as chances de readmissão. Isso aqui é muito interessante e aí nos faz parar para pensar. Se o paciente está tendo muitas visitas do médico, é porque ainda tem uma condição a ser tratada, não é? Se o médico dá alta para o paciente, ele não tem que ficar visitando o paciente o tempo inteiro. Ele deu alta, simplesmente ele não precisa sequer olhar para o paciente, né? Ele pode apenas assinar lá um documento com base nos exames, viu os exames, opa, esse paciente está ótimo, pode dar alta para ele, manda ele para casa. Não tem que ficar fazendo visitas periódicas. Se tem a visita, provavelmente isso indica que o paciente ainda tem uma condição que requer mais assistência, mais cuidado. Isso com base naquilo que nós vemos no senso comum, né? Na análise à nossa volta. Você já deve ter ido no hospital, já deve ter conhecido uma pessoa que já esteve no hospital. Não é assim mais ou menos que funciona? Lembrando uma coisa importante ainda. Esse dataset tem essas informações, esses insights. Também não podemos considerar isso como uma verdade absoluta de todos os hospitais da Terra. Essa é a condição para esse conjunto de dados que temos em mãos. O resultado é coerente com base naquilo que nós vemos no senso comum, no nosso conhecimento e assim por diante. Poderíamos validar isso, inclusive, com especialistas médicos, que, aliás, seria o ideal. Vamos então criar mais uma vez a tabela de contingência. Veja que eu tenho a proporção de não readmitidos e readmitidos pelo número de visitas. Eu então coloco no gráfico, já eu explico aqui para você, mas veja o resultado do gráfico. Eu tenho aqui o número de visitas no eixo X. Observe a proporção de readmissões pelo número de visitas antes da alta. A barra azul indica não readmitido. O número de não readmitidos vai diminuindo à medida que aumenta o número de visitas. Já os sim que foram readmitidos, veja que aumenta a proporção da barra em vermelho ou marrom, se você quiser, à medida que aumenta o número de visitas. Então, aparentemente, de acordo com os dados que nós temos aqui nesse dataset, se o paciente recebe mais visitas do médico antes da alta, é maior a chance dele ser readmitido. Qual o impacto disso no dia a dia do hospital, dos seus processos? Não cabe a nós agora responder essa pergunta, temos que, claro, enviar ao tomador de decisão. Para criar esse gráfico, super simples também, pegamos o data frame que nós geramos aqui em cima, chamamos o método plot, que era um gráfico de barras, tamanho da figura, largura, cores dos contornos e as cores BR, Blue e Red. Eu então coloco PET, título e legenda. Esse PET é sempre para você colocar os subtotais, não é? No título de cada uma das barras. Estamos quase concluindo o nosso trabalho. Encontre comigo no próximo vídeo. Até lá.